Olá, eu sou a professora Clara. Hoje vamos discutir os temas da terceira unidade do nosso curso, o Teatro Clássico, a Tragédia Grega. A primeira tragédia sobre a qual falaremos hoje é o Prometeu Acorrentado, atribuído a Ésquilo. Segundo o mito, o titã Prometeu roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens e, como punição, foi castigado por Zeus. A peça Prometeu Acorrentado dramatiza essa punição. A tragédia começa com a cena em que os deuses Poder, Violência e Hefesto acorrentam Prometeu a mando de Zeus. O próprio Zeus nunca aparece em cena, mas é insistentemente caracterizado como tirânico, prepotente e injusto. Essa caracterização de Zeus, que em outros dramas de Ésquilo aparece como Senhor da Justiça, é uma das dificuldades dessa peça mais debatidas pelos estudiosos. Em seu favor, Prometeu, que tem o dom da profecia, sabe que Zeus será destronado por um filho que ele gerará e que será mais forte do que o pai. Para impedir seu destronamento, Zeus precisa da ajuda de Prometeu, mas o titã se recusa a colaborar. E por causa disso, seu castigo será ainda pior. O raio de Zeus fará com que Prometeu seja sepultado na rocha e uma águia virá lhe comer o fígado. Se por um lado, Zeus é o grande tirano de Prometeu acorrentado, por outro lado, a atitude teimosa e arrogante do próprio Prometeu não lhe ajuda. O crime de Prometeu foi desrespeitar a vontade de Zeus. E por isso Zeus está no seu direito de puni-lo. Mas é possível defender que Prometeu agiu por uma causa nobre, salvar os homens de sua ignorância. E aí a pergunta é: deverão todas as ordens ser acatadas? É justa a justiça de Zeus? Gostaria agora de falar um pouco sobre o Édipo Rei de Sófocles. Segundo o mito, um oráculo havia revelado a Laio, rei de Tebas e esposo de Jocasta, que seu filho o mataria e se casaria com a rainha. Para evitar o parricídio e o incesto, Laio ordena a um servo que abandone a criança. Mas o servo do rei tem piedade de Édipo e decide entregá-lo a Polípio, rei de Corinto, para que ele e sua esposa Mérope cuidem dele. Passam-se os anos e Édipo, em uma curiosa consulta aos oráculos, descobre que ele matará seu pai e se casará com sua mãe. Sem saber que Polípio e Mérope não são seus pais biológicos, Édipo decide sair de Corinto, pensando que assim evitaria a consumação das profecias oraculares. Na fuga de Corinto, Édipo é atacado pela tropa do rei Laio e, em legítima defesa, acaba matando o rei. Édipo chega a Tebas, desvenda o enigma da esfinge, monstro que assolava a cidade, e, como recompensa, torna-se rei e se casa com Jocasta, sem saber, é claro, que ela é sua verdadeira mãe. Ou seja, ao tentar fugir do destino, Édipo acaba correndo para seus braços. Foi inspirado por esse mito que o austríaco Freud batizou o complexo de Édipo, teoria segundo a qual a mãe é o primeiro objeto de desejo do filho, enquanto ao pai são direcionados raiva e ciúme. A tragédia em si começa com um sacerdote de Tebas que vem implorar a Édipo por ajuda, porque sua cidade passa por necessidades. Para decidir o que fazer, o rei Édipo manda Creonte, seu cunhado, consultar o oráculo de Apolo em busca de orientação. O conselho de Apolo é de limpar a imundície que corrompe a cidade e não deixá-la crescer até que se torne inextirpável. Esse é um conselho genérico, mas logo descobrimos que Apolo quer que Édipo encontre o assassino de Laio, rei anterior a Édipo, e o entregue à justiça. Achando tudo muito razoável, Édipo decide ele próprio se encarregar da investigação. Mas por onde começar? Chama então Tiresias, o adivinho da cidade,
para que ele possa dizer o nome do assassino. No entanto, Tiresias vê algo muito mais perturbador. O assassino está tão perto que ninguém imagina quem é. Ele tem como sina ter assassinado o próprio pai e casado com a mãe sem ter nenhuma ideia disso. E essa pessoa é o próprio rei Édipo. O horror se instala e Édipo culpa seu cunhado por armar uma brincadeira sem graça para desmoralizá-lo e tirá-lo do poder. O cunhado nega, mas é afastado da corte. A rainha Jocasta, no entanto, não acredita em nada disso de previsões e adivinhações. Ela explica que seu ex-marido Laio também tinha recebido uma notícia terrível do oráculo, que ele morreria pela mão de seu filho. Então, quando a criança nasceu, ele a mandou embora a fim de nunca poder se aproximar dela. Ao narrar a morte de Laio, Jocasta lança luz ao acontecimento e assusta Édipo. Isso porque ele foi um filho adotivo dos reis de Corinto e quando pediu a Apolo que confirmasse se isso era verdade ou não, Apolo lhe disse que ele mataria seu pai. Com medo do que poderia acontecer, Édipo foge da cidade e encontra pelo seu caminho um grupo de homens que o tratam mal. Indignado com isso, ele mata todos, restando apenas um que foge. Mas Jocasta está segura de que seu filho com Laio morreu e o acalma. Nesse meio tempo, o rei de Corinto, pai adotivo de Édipo, morre e ele sente-se livre da maldição. Afinal, seu pai morreu de velho e ele não teve nada a ver com isso. Além disso, ele já está casado e não se casará com Mérope, sua mãe adotiva. Claro que nada fica obscuro por muito tempo e logo descobrimos que Édipo é sim filho de Laio e a profecia se realizou. Jocasta se suicida de desgosto e Édipo fura seus próprios olhos e parte para o exílio. A última tragédia que vamos estudar é a Medeia de Eurípides. Nessa peça, Medeia, a personagem título, comete o mais abominável dos crimes. Ela mata os próprios filhos para se vingar do pai deles, Jasão, que está prestes a abandoná-la. Mas, por mais que seja terrível o crime de Medeia, a personagem de Eurípides não é a vilã absoluta da história. Afinal, Medeia é uma estrangeira que abriu mão de tudo por Jasão, família, palácio e terra natal. Foi apenas graças a Medeia que Jasão conseguiu passar pelas dificílimas provas que o possibilitaram recuperar o Velocino de Ouro. Apaixonada por Jasão, Medeia chegou mesmo a matar o próprio irmão para possibilitar a fuga sua e de Jasão. Medeia e Jasão estavam ligados por juramentos sagrados, que Jasão não teve pudor de quebrar quando viu a chance de se casar com a filha do rei. Também não é sem sofrimento próprio que Medeia mata as crianças. Em um monólogo cheio de emoção, a protagonista hesita e quase desiste do seu plano de vingança antes de ir às vias de fato. O mais intrigante de tudo é que o crime de Medeia não é castigado. Neta do Sol, Medeia termina a peça deixando a cidade no carro do avô em direção a Atenas, que lhe prometera exílio. De uma certa maneira, a punição de Medeia é viver em terra estrangeira e sem os filhos que ela mesma matou. Espero que tenham gostado dessa introdução e recomendo que agora leiam as próprias tragédias e estudem o e-book de vocês. Os tutores e eu estaremos à disposição de vocês no fórum para quaisquer dúvidas que vocês queiram tirar ou quaisquer comentários que queiram fazer. Contem conosco. Até mais!